Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Robson e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aqui, ó, a avaliação da aprendizagem. Vocês devem ter recebido já no e-mail de vocês essa apostila ou no grupo de sala de aula. Bom, dessa apostila aqui eu tirei as partes principais e transformei através do PowerPoint para que nós consigamos compreender de uma forma melhor sobre esse tema tão presente hoje na sala de aula, o avaliar, como acontece e como é que nós podemos então realizar esse processo avaliativo tanto para o nosso aluno e até mesmo para conosco. Para tanto, eu gostaria que você agora ficasse atento aos slides que eu estarei passando. Antes, eu quero iniciar um pouquinho com essa história aqui, ó. A moça, imaginando, ela traz essa frase embaixo: comprei um cachorro. E aí o rapaz pergunta a ela: é mesmo? Ele é grande? E ela responde: não, não é tão grande assim. O rapaz faz outra pergunta: ele tem pelo longo? E a moça responde: não, é de pelo curto. O rapaz faz mais uma pergunta: e de que cor ele é? A moça então responde: preto e branco, é malhado. E aí o rapaz exclama: puxa, que cachorro lindo! Bom, nessa historinha que vocês poderão observar agora, você vê que os dois personagens estão apenas imaginando. Então a moça imagina como é o cachorro e o rapaz imagina de acordo com as respostas da moça como é esse cachorro e vai dando a descrição. Isso é um processo de avaliação, é tentar descobrir, é tentar conhecer como é esse elemento chamado cachorro que a moça está descrevendo. E assim vai tendo esse feedback, um respondendo e o outro compreendendo. E os dois chegam a um senso comum. Bom, sobre a avaliação, estamos sempre fazendo apreciações sobre o que vemos, o que fazemos, o que ouvimos, o que nos interessa e o que nos desagrada. Praticamos a avaliação quando estamos em vários cantos, por exemplo, em uma fila de banco ou um supermercado. Para alguns, o avaliar deles, o atendimento está sendo rápido, para outros, o atendimento está sendo muito lento. Quando fazendo compra, analisamos os preços, comparamos, pechinchamos e decidimos pela compra de algo. Isso é avaliar a melhor qualidade para aquele item que você deseja obter. Ao assistir um programa de televisão, ali também entramos com processos avaliativos. Nós comentamos a atuação dos atores, nós comentamos sobre suas roupas e também os temas debatidos. Então, olha só, nunca se falou tanto de avaliação como atualmente. De fato, este tem sido um discurso emergente na área da educação escolar e na formação de professores e constitui uma das vertentes abordadas nos estudos realizados durante o período da experimentação da reforma educativa. Pensa-se a educação não mais como uma ação isolada, mas inserida nas pautas sociais, políticas, econômicas e culturais. Ou seja, passa-se da ideia de um sujeito isolado para a ideia de um sujeito social, que constrói e reconstrói seu processo de aprendizagem durante seu percurso de vida. Isso, sim, é a avaliação. A avaliação também da aprendizagem deixa de ter seu foco no desempenho individual, onde o sujeito sozinho é responsável pela sua aprendizagem, e passa a ter seu foco na construção coletiva da aprendizagem desse sujeito.
Desde os tempos mais remotos, em algumas tribos, os jovens só passavam a serem considerados adultos após terem sido aprovados em uma prova referente aos seus usos e costumes. Há milênios atrás, chineses e gregos já criaram também critérios para selecionar indivíduos para assumir determinados trabalhos, conforme citado por Rossato em 2004. E na China, em 360 a.C., devido a este sistema, todos os cidadãos tinham a possibilidade de alcançar cargos de prestígios e poder, mediante o processo avaliativo. A avaliação acontecia assim. Na Grécia, Sócrates sugeriu a autoavaliação, uma frase muito conhecida nossa: o conhece-te a ti mesmo. Quando eu me conheço, eu estou fazendo esse processo de avaliação, de autoavaliação, sabendo minhas limitações e sabendo também que eu posso avançar. A avaliação acontece a todo tempo, querido professor. É preciso nós colocarmos em prática. E principalmente em sala de aula, quando nós temos uma turma de alunos. A avaliação ali, ela deve ser coletiva, para que chegue então ao resultado final, que é o conhecimento, a aprendizagem dos nossos alunos. A avaliação começa a assumir uma forma mais estruturada apenas depois do século XVIII, onde começaram a serem formadas as primeiras escolas modernas. Os livros passaram a serem acessíveis a todos e criaram-se então as bibliotecas. Nesta época, devido à utilização de exames como forma de avaliação, esta ficou associada à ideia de exames, notação e controle, constituindo dessa forma a área de estudo chamada de docimologia, o estudo sistemático dos exames. E isso acontece até hoje. O aluno, ele é avaliado perante seu conhecimento, e esse conhecimento deve ser através do quê? De provas, exames. E aí nós podemos então compreender se ele é apto ou não. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente como nós podemos trabalhar isso. Segundo os PCNs de 1996, a avaliação é compreendida como um conjunto de atuações cuja função é subsidiar, sugerir, retomada, indicar novos caminhos, novas metodologias, orientarem a intervenção pedagógica quando necessária. Assim sendo,
A avaliação precisa ser contínua, porém, quando houver necessidade de interrupção para rever práticas pedagógicas que não atenderam às demandas de aprendizagem do estudante, aí sim, o professor não só pode, como deve, retomar seus procedimentos didáticos ou instrumentos avaliativos ou até mesmo rever conteúdos e metodologias. Isso sim é avaliar. Se meu aluno não está compreendendo, eu preciso parar e saber onde está o problema. Se é a minha metodologia ou se é o aluno. E aí buscar novos caminhos, novas alternativas para que possamos avançar. E aí no próximo slide nós vemos qual é a função da escola. A função da escola é a inserção do educando na sociedade, que aí nós conhecemos como domesticação, versus a transformação, evolução do homem e do mundo, que aí ele tem autonomia e libertação. E aí, mais uma vez, o que é a avaliação? O que é avaliar? Avaliar vem do latim avalere, que significa dar valor. E verificar vem também do latim, que é verum facere, que é fazer verdadeiro. Então, a avaliação é dar valor, fazer verdadeiro aquilo que a gente então acreditou, que foi alcançado aquele mérito. E aí, a avaliação na escola. Nós temos primeiramente a avaliação institucional. A escola, ela todo ano, ela é avaliada. Seguindo outro critério, nós temos a avaliação do currículo que aquela escola oferece. Isso seja para o pai, para a mãe que queira colocar um filho em uma determinada unidade escolar. A primeira coisa que ela vai avaliar é a instituição. Quem compõe aquela instituição? Depois, como é ofertado o currículo daquela instituição? E aí vai seguir para a avaliação de desempenho. Sempre os pais vão buscar qual é o desempenho daquela escola na oferta de conteúdos para os alunos. A avaliação também de programas ofertados pelaquela escola. E aí nós temos, por fim, a avaliação da aprendizagem. Então, a avaliação na escola, ela passeia por todos esses eixos: institucional, currículo, desempenho, programas e de aprendizagem. A avaliação educacional é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho do professor. Ela deve acompanhar todos os passos do processo de ensino e aprendizagem. É através dela que vão sendo comparados os resultados obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos, conforme os objetivos propostos, a fim de verificar progressos, dificuldades e orientar o trabalho para as correções necessárias. A avaliação insere-se não só nas funções didáticas, mas também na própria dinâmica e estrutura do processo de ensino e aprendizagem, conhecido como PEA. E aí, qual é a finalidade da avaliação, então? Para que avaliar? E aí nós temos como resposta o diagnosticar. Avaliar é conhecer e refletir. A partir do momento que eu conheço o meu aluno e trago a reflexão sobre como eu posso então avaliá-lo, eu vou para o agir ou até mesmo reagir. Se ele está indo ou não aprendendo o que está sendo construído. E aí, dentro disso, eu trago o planejar ou replanejar também. Então, a todo tempo, eu preciso estar à frente e atrás. Ou seja, um passo à frente, ofertando conhecimento. E um passo atrás, para rever se aquilo foi trabalhado e chegou ao conhecimento do aluno ou não. Avaliar para mudar. É preciso mudar os paradigmas. Eu preciso sair daquele padrão, daquela forma sempre que eu criei de dar aula ou até mesmo de avaliar meu aluno. Eu preciso ter outros olhares. O aluno, como vocês viram naquele vídeo que eu botei no início, que é o intitulado Aprender a Aprender, eu preciso compreender que meu aluno ele não é o detentor do conhecimento total. Eu, como professor, sim. Mas esse aluno ele precisa então ser mediado. E aí entra o processo então da avaliação. Funções da avaliação.
Primeiro, selecionar. A seleção possibilita a escolha do melhor método a ser utilizado para a aprendizagem dos diferentes conteúdos ou tarefas requeridas para sua realização. Então, eu preciso selecionar aquilo que eu acredito que vai ser melhor para aquela turma. Eu tenho que selecionar para todos, eu tenho que me lembrar sempre de maneira coletiva e não individual. O outro passo também da função da avaliação é o diagnosticar. O diagnóstico permite julgar a causa provável, que seja ela certa ou hipotética, de um problema de aprendizagem ocorrido e definir o melhor procedimento para a superação. Então, a partir do momento que eu diagnostico naquela sala de aula, naquela turma, que eu tenho um problema e consigo então trazer resultados e acontece essa superação, valeu a pena o meu olhar avaliativo, do que eu simplesmente deixar de lado e sair empurrando, e aí no final do ano, infelizmente, eu terei sérios problemas. Outra função da avaliação é antecipar. A avaliação antecipatória possibilita orientar para uma certa direção ou busca ou meta buscada. Isto é, define as regras de um jogo, dá as coordenadas, antecipa problemas, fornece parâmetros para a boa realização de algo que se deseja alcançar. É muito comum, eu digo como um professor de 5º ano, no início do ano letivo, a gente realizar uma avaliação com nossos alunos através do diagnóstico. Saber o que o aluno já tem de conhecimento e o que precisa então ser agregado. Isso acontece constantemente na sala de aula, seja no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano, no 4º ano, no 5º ano e assim sucessivamente. O aluno precisa passar por esse processo de diagnóstico, ele passar por esse momento de saber o que ele tem como conhecimento e o que precisa ser então complementado. Outro ponto é orientar. Orientar significa direcionar, nortear, ajustar-se ou voltar-se para uma certa direção e conduzir. Na avaliação como orientação, avaliar e intervir ocorrem simultaneamente, de modo relacional e não casual. Outra função da avaliação é certificar. Certificação é o momento em que se recebe algo, uma confirmação, que indica que se completou minimamente certa exigência. E por fim, regular. A função da avaliação como regulação é permitir uma avaliação formativa e contínua. Ela informa e também permite corrigir, antecipar e confirmar o que está acontecendo no processo e na direção pretendida. E essa parte que eu mostrei para vocês, intitulada Funções da Avaliação, contribui muito para o nosso conhecimento, para a nossa prática dia a dia em sala de aula. Olha só o que esse próximo slide traz para nós refletirmos. Através da avaliação distinguimos ensino e aprendizagem. Você observa uma professora dialogando no ouvido de um aluno. E no outro lado você observa esse aluno colocando tudo para fora. E aí vem o diagnóstico que tem causa e efeito. Muitas das vezes nós questionamos: onde está a causa e o efeito? Está no desinteresse do aluno pela escola? Está no danos em seu autoconhecimento? Está em impedir que ele tenha acesso ao conhecimento por julgar-se incapaz? Está no restringir a partir daí suas oportunidades de participação social? Ou está em limitar sua perspectiva de vida? Esse diagnóstico eu preciso então trazer como reflexão: onde está o problema? E quem é o problema? Se está em mim como educador ou se está no aluno? Se eu estou passando conhecimentos que ele não está conseguindo assimilar, como você vê na outra imagem, e aí esse aluno acaba sendo colocado no seu ouvido e saindo pelo outro, então eu preciso então entender a causa e o efeito. Vamos seguir então para um outro slide. E aí qual é a finalidade da avaliação? Essa é a mais comum que nós conhecemos.
A finalidade da avaliação está na nota de uma prova, de um trabalho, está no aprovar e também no reprovar. A finalidade da avaliação está na autoridade também. Muitas das vezes isso acontece em sala de aula. E a gente precisa parar um pouquinho dessa autoridade. Eu conheço, sou eu que sou o detentor do conhecimento. Não, gente. Em pleno século XXI, o conhecimento não é mais dessa forma, autoritária. O conhecimento agora é mediado, é compartilhado. Também a finalidade da avaliação está na disciplina. Quando eu consigo botar aquele menino que é danado, ele fica quieto, então eu acho que eu dominei então minha avaliação sobre ele. Eu o avaliei de uma forma diferente. Ou aquele menino que é danado demais, eu faço uma avaliação também. A finalidade da avaliação também pode estar em interesse e atenção. Quando você observa que aquele aluno é participante, aquele aluno tem interesse, aquele aluno é dedicado em aprender, aí você vê de uma forma avaliativa, diferente daquele que fica no canto, que não participa e que não interage. E aí vem então os questionamentos nossos. Como é que aprendeu? O que é que ele não aprendeu? E por que não aprendeu? Isso costumeiramente a gente traz como questionamentos. E, geralmente quando acontece a reunião ali de coordenação, que entra justamente o processo de avaliação de cada turma, de cada aluno, que a gente traz os relatos e ali fica trocando figurinhas com outros professores. Ah, mas eu já fiz de tudo e ele não conseguiu compreender, eu já fiz isso daqui, já fiz aquilo ali e meu aluno consegue. Então a gente precisa mais uma vez trazer à tona a questão da forma de avaliar. A quem a avaliação avalia? Nós temos o processo de ensino, que é avaliado pelo educador. E nós temos o processo de aprendizagem, que é avaliado pelo educando. Então, a quem a avaliação avalia? Primeiro, ensino e aprendizagem, que é através do professor que ensina e o aluno que aprende. A avaliação reflete sobre o nível do trabalho do professor como do aluno. Por isso, a sua realização não deve apenas culminar com a atribuição de notas aos alunos, mas sim deve ser utilizada como um instrumento de coleta de dados sobre o aproveitamento dos alunos. Esta, porém, determina o grau de assimilação dos conceitos e das técnicas, normas, que ajudam o professor a melhorar a sua metodologia, o trabalho, também ajuda os alunos a desenvolverem a autoconfiança na aprendizagem do mesmo e determina o grau de assimilação dos conceitos. Gostaria agora que vocês ficassem atentos a essa historinha, essa reflexão que eu vou trazer para vocês, intitulada História do Rato. Romão disse a um ratinho que ia passando por perto dele: "Pare aí, temos já de ir ao juiz. Quero te acusar." "Vamos", respondeu o ratinho. "A consciência de nada me acusa e saberei defender-me." "Muito bem", disse o gato. "Aqui estamos diante do senhor juiz." "Não o vejo", disse o ratinho. "O juiz sou eu", disse o gato. "E o júri?", perguntou o ratinho. "O júri também sou eu", disse o gato. "E o promotor?", perguntou o ratinho. "O promotor também sou eu." "Então você é tudo?", disse o ratinho. "Sim, porque sou o gato. Vou acusar você, julgar você e devorar você." Nessa história, o que nós podemos compreender? Dentro do processo avaliação, mais uma vez nós vemos uma pessoa autoritária. Na avaliação não pode acontecer isso. Eu saber de tudo, eu sou o detentor de tudo e eu que mando em tudo. E que você apenas obedeça. Mais uma vez, uma reflexão para nós, colegas. No processo de avaliação, eu devo compartilhar conhecimento, eu devo mediar conhecimento com o meu aluno que sabe também, porém ele não sabe colocar em prática. E ele precisa então de um apoio, ele precisa de um complemento. E aí entra mais uma vez o professor. Então, mais uma vez, cuidado
com processo avaliativo autoritário. Isso não é muito bom para nós. Vamos seguir um pouco mais à frente? Funções da avaliação. Bom, essas são as mais comuns que nós temos e que são as mais praticadas também no dia a dia em sala de aula. A diagnóstica, a formativa e a somativa. Na avaliação, nós temos antes e durante o ensino, que é a diagnóstica, que mais uma vez é aquela avaliação que a gente faz no início do ano. Durante o ensino, nós temos a formativa, que a gente vai obtendo informações daquele aluno do processo de conhecimento, como está sendo aplicado. E depois do ensino, que é a somativa, que é o resultado de tudo isso. E aí a gente então compreende que o nosso aluno ele está apto a seguir para a série seguinte. E então a avaliação diagnóstica, como é que ela acontece? Ela visa determinar a presença ou ausência de conhecimentos e habilidades, inclusive buscando detectar pré-requisitos para as novas experiências de aprendizagem, permitindo averiguar as causas de repetidas dificuldades de aprendizagem. Normalmente se faz quando o aluno chega à escola, em geral no início do ano letivo, durante as primeiras semanas, para observar e conhecer características relevantes do aluno. Chegada de novo ao aluno para saber onde enturmá-lo e como recuperar a falta de base ou de pré-requisitos. No início de cada unidade, para provocar interesse pelo tema e identificar o que já se sabem sobre o assunto. Essa avaliação, mais uma vez, ela é muito pertinente. Conhecer o que o aluno já tem de conhecimento adquirido. E aí, em cima disso, a gente vai agora trabalhar e preparar esse aluno para poder avançar, que é a avaliação diagnóstica. Vamos agora para a avaliação formativa. Como ela acontece? Tem a função de informar constantemente aos agentes do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, professor e aluno, o que está acontecendo. Essa informação não pode se dar de uma forma apenas descritiva, mas deve possibilitar novas decisões e às vezes até mesmo mudanças de rumo. Os resultados da avaliação formativa devem mostrar a necessidade, o onde, o quando, o como, o porquê, de se reverem planos ou de retomarem decisões reestabelecidas. Então, mais uma vez, a avaliação formativa, como eu li para vocês, complementa justamente a diagnóstica. Se eu já sei o que aquele aluno tem de conhecimento, eu agora vou construindo. Mas fica um porém. Na formativa, eu preciso também parar para buscar um pouquinho algo que ficou lá atrás, que eu percebi que não foi possível avançar. Então é aquela troca, eu preciso a todo tempo fazer essa mediação do que eu posso avançar ou não para com aquela turma. E a avaliação somativa, como ela acontece? É a mais utilizada em nosso sistema educacional formal, pois é a que vai demonstrar a nota ou o conceito do aluno para um determinado período. Esse período pode ser uma semana, um mês, uma unidade, uma aula, um bimestre, um trimestre, um semestre ou até mesmo um ano letivo. Ela acontece ao final de um trabalho e demonstra um produto alcançado. É importante ressaltar que há diversas formas e funções para a avaliação e o educador deve sempre estar atento para a qual deve utilizar. Essa avaliação somativa, conforme foi lida agora há pouco no texto, ela deixa bem claro como o professor poderá trabalhar os instrumentos para avaliar esse aluno, seja através de uma prova, de um trabalho individual ou coletivo, de uma apresentação, até mesmo de uma leitura dentro de sala de aula, ou seja, existe vários mecanismos que o professor poderá utilizar em sala para que essa avaliação somativa possa então acontecer. E assim, como diz lá no final, saber se o aluno está apto ou não para poder avançar na série seguinte. E aí ficam alguns instrumentos
que sempre utilizamos ou que podemos usar na sala de aula. Atividades escritas, dramatização, trabalho de pesquisa, avaliação oral ou exposição oral dos alunos, experimentação, desenho, maquete, produção textual, seminário, portfólios, álbuns e outros. Ou seja, o professor, mais uma vez, ele tem um leque de oportunidades para poder trabalhar com o aluno nesse processo de avaliação do seu conhecimento que foi trabalhado no período do ano letivo. Ou seja, na primeira unidade, na segunda, na terceira e na quarta unidade, o professor poderá utilizar um desses instrumentos e assim seguir avaliando a sua turma ou até mesmo o seu aluno. Como elaborar os instrumentos e estabelecer critérios? Então, nós temos objetivos e habilidades. No objetivos e habilidades, nós temos o primeiro, que é o que será avaliado. Qual é o meu objetivo de avaliar aquilo ou aquela habilidade? E o que é fundamental que meu aluno saiba. Então, esse instrumento ele é de fundamental importância para que seja elaborado e direcionado para que eu tenha ali como base o que ele já sabe ou não dentro do processo de conhecimento. E aí vem o instrumento avaliativo. Qual o instrumento que pode me mostrar da melhor maneira a aprendizagem do meu aluno? Que questões vou elaborar? O que eu posso criar? O que eu posso desenhar ali para o meu aluno ou escrever para que ele possa me dar essa resposta, esse feedback? O instrumento atende aos vários níveis de aprendizagem dos meus alunos. Está muito difícil, está muito fácil, então a todo tempo eu tenho que ficar sempre observando nesse processo o instrumento avaliativo. E os critérios de avaliação? Como é que eu vou utilizar? Quais os objetivos que tracei para o período? Então, eu mesmo, ali em sala de aula, eu vou estabelecer, é a cada 2 semanas, é a cada bimestre, é a cada trimestre, semestre, enfim. Qual é o critério que eu posso utilizar? Como eles vão ser trabalhados? Esses critérios estão contemplando a proposta curricular oficial que existe ali na escola, ou até mesmo cedido pela Secretaria de Educação. Tudo isso eu devo levar como pensamento e reflexão. Uma outra coisa, também um exemplo que eu trago para vocês, do objetivo e habilidade, é compreender a ideia da adição, se o meu aluno já sabe, utilizá-la adequadamente na resolução de problemas. Então, se eu consigo ali naquele objetivo compreender que meu aluno de 5º ano já sabe resolver uma conta de adição, subtração, multiplicação e divisão, toda a minha turma consegue fazer isso, ou só um determinado grupo, então eu tenho que fazer ali um processo avaliativo de como eu vou ajudar um grupo sem prejudicar o outro, para que os 2 grupos cheguem no final num resultado satisfatório. O instrumento questão, por exemplo, exercício, prova, jogo, eu posso utilizar bingo dos problemas, eu posso utilizar caça-palavras, ou seja, existe na internet e até mesmo livros que ofertam várias ideias de como você pode trabalhar essa dinâmica em sala de aula. E os critérios de avaliação, por fim, traz, se identificou que o problema de adição ele obteve, eu vou dar 5 pontos. Soube desenvolver uma estratégia de resolução da adição, 2 pontos. Chegou ao resultado correto do problema, 3 pontos. Ou seja, essa pontuação que chegue a 10 pontos, eu posso dividir em cada etapa, para que esse aluno possa então ser observado no processo avaliativo. Eu fiz a conta, vou observar se ele consegue, vou para um problema com texto, se ele consegue, por fim eu vou provocando um pouquinho mais do nível de dificuldade para com ele. E à medida que ele for avançando, então, parabéns para ele, porque realmente o processo de avaliação está concretizando na vida desse aluno, ele está assimilando o que eu estou explicando ali na aula para ele naquele dia. Quando nos vem à mente o tema avaliação da aprendizagem, nós temos 3 personagens, 3 autores que dão sua contribuição. É o Libânio, a Jussara Hoffmann e o Cipriano Carlos Lucchesi. Esses daí são os que mais estão em evidência no tema avaliação da aprendizagem. E eu vou trazer algumas citações deles para vocês, para que nós possamos refletir.
A primeira citação que eu trago para vocês é de Libânio, que ele diz: com efeito, as crianças e jovens vão à escola para aprender cultura e internalizar os meios cognitivos de compreender o mundo e transformá-lo. Para isso, é necessário pensar, estimular a capacidade de raciocínio e julgamento, melhorar a capacidade reflexiva e desenvolver as competências do pensar. Libânio traz, através dessa citação, que os nossos alunos eles já vão para a escola desejosos de aprender, de adquirir conhecimento. E ao chegar lá, quando eles conseguem internalizar esses conhecimentos que é trabalhado, mediado por nós professores, eles procuram transformar isso em algo melhor para eles. E aí Libânio ainda destaca mais ainda que quando eu faço isso, provoco isso no aluno através dessa parte aqui que ele destaca no final, através o estímulo para que ele tenha a capacidade de raciocínio e julgamento, e aí ele possa melhorar sua capacidade de refletir e desenvolver as competências do pensar, esse aluno está crescendo, esse aluno de fato está sendo avaliado pelo professor, que está buscando cada vez mais melhorar o seu modo de aprender. E aí Libânio destaca justamente isso, o aluno vem e o professor complementa. Vamos a outra citação, agora de Jussara Hoffmann, e ela diz o seguinte: a avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. Mais uma vez, como eu disse da parte de Libânio, Jussara Hoffmann complementa: se eu tenho o interesse de buscar melhorar a aprendizagem do meu aluno, aí sim vai acontecer a avaliação. Se eu procuro caminhos, alternativas, para que lá na sala de aula, aquele aluno que fica lá no cantinho, talvez receoso porque não saiba ler direito, não saiba escrever, mas eu vou lá, estimulo ele, busco alternativas para que ele possa então desenvolver, aí sim está sendo de fato acontecendo a avaliação escolar. E parabéns para esse aluno que está sendo ajudado, parabéns para esse professor que buscou melhorar alternativas de aprendizagem através de novos caminhos para com este aluno, até mesmo para com a turma. Cipriano Carlos Lucchesi, ele diz o seguinte: o ato de avaliar é mais exigente que o ato de examinar, tanto para o professor como para o estudante. O ato de examinar, do ponto de vista do professor, exige somente a elaboração, a aplicação, correção de provas, a atribuição de notas e registro dos dados. Já do ponto de vista do estudante, exige responder às provas e aguardar os resultados. Realmente, essa citação de Cipriano Carlos Lucchesi é muito profunda para nós refletir. Porque quanto professor em sala de aula, é muito fácil para mim ficar na minha cadeirinha e executar somente isso. Elaboração, aplicação, corrigir a prova e atribuir uma nota. E para aquele aluno, naquele momento que ele está fazendo aquela prova, ele também está sendo avaliado, ele está fazendo uma autoavaliação, ele está ali buscando trabalhar seus conhecimentos. Ele está ali se cobrando para ser melhor naquilo. E aí ele fica ansioso, ele fica muito impaciente aguardando aquele resultado. Porque é normal do aluno ter esse momento de ser ansioso. Mas eu preciso também trabalhar nesse aluno que muito mais que ele ficar ansioso, é preciso ele ficar calmo e saber que ele tem competência, ele tem habilidade, ele tem conhecimento para responder aquela prova, para fazer um trabalho ou até mesmo para fazer uma leitura oral em sala de aula. Então o ato de avaliar é muito mais que isso, é simplesmente eu entender o outro. Por fim, eu trago uma outra citação de Cipriano Carlos Lucchesi. A prática da avaliação da aprendizagem, para manifestar-se como tal, deve apontar para a busca do melhor de todos os educandos. Por isso, é diagnóstica e não voltada para a seleção de uns poucos. Por si, a avaliação é inclusiva e é por isso mesmo democrática. Por ela, por onde quer que se passe, não há exclusão.
mas sim diagnóstico e construção. Não há submissão, mas sim liberdade. Não há medo, mas sim espontaneidade e busca. Não há chegada definitiva, mas sim travessia permanente em busca do melhor. Sempre. Que frase linda, né? Que citação linda de Cipriano Carlos Luquezzi, quando fala da prática da avaliação da aprendizagem. É sempre buscando o melhor. Ela está sempre procurando trazer algo que o aluno possa compreender. Ela nunca fica estagnada, ela está sempre avançando, ela está sempre se renovando. Ela é inclusiva, ela é coletiva, ela consegue agregar a todos para que ali aconteça então a busca do melhor sempre. Veja esse último vídeo para você sobre avaliação escolar.
certa, colegas. Se os nossos alunos já viessem para a escola dotados de conhecimento, haveria necessidade de professor para ensiná-lo? Não, isso é verdade. Por isso que a avaliação ela deve acontecer constantemente e ela também deve ser repensada constantemente. A minha metodologia, a todo tempo eu preciso estar parando para avaliar. Porque naquela sala de aula eu tenho um coletivo de cabeças pensantes diferentes, mas que todas vão chegar a um único ponto final, que é a aprovação do conhecimento de cada um deles. E para isso eu preciso trabalhar com muito cuidado, sempre avaliando e sempre buscando novas alternativas e novos caminhos para o ensino e aprendizagem dos meus alunos. Para finalizar, eu trago mais uma citação de Paulo Freire, intitulada Ponto de Partida, que diz: crescer como profissional significa ir localizando-se no tempo e nas circunstâncias em que vivemos, para chegarmos a ser um ser verdadeiramente capaz de criar e transformar a realidade em conjunto com os nossos semelhantes, para o alcance dos nossos objetivos como profissionais da educação. Então fica a dica: quer crescer como profissional? Repense a todo tempo. Em sala de aula, fique a todo tempo fazendo essa avaliação do que você já conhece e do que precisa mais ser colocado, aprimorado na sua vida, para que você de fato seja um profissional dentro da educação de excelência. Abraço a todos. Finalizamos nossa aula agora, intitulada Avaliação da Aprendizagem. E até a próxima.